Estamos de volta com o programa Cenário Político, hoje recebendo aqui a presidente do PSOL, Gabriela Arantes. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde a todos e gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Muito obrigada. Gabi, eu queria começar conversando justamente da questão prática de presidir um partido, não é? Eu acho que as pessoas falam um pouco dessa rotina e com esse diferencial que no município, né, e no país é um pouco raro, que é de mulheres à frente da sigla. A gente vem, já vai fazer foi esse ano, né, que eu estou como presidente, a partir desse ano que eu assumi, e a partir daí a gente vem fomentando algumas ideias dentro do partido, e o PSOL dentro de Batatais, desde quando a gente instituiu o partido aqui em Batatais, é um partido que vem com uma proposta diferente. A gente traz uma proposta de realmente trabalhar o que é um partido político, e não ser um partido apenas de legenda, que é o que a maioria dos partidos fazem. Nosso partido é um partido que a gente se discute as questões municipais, as questões estaduais, nacionais. É um partido que a gente levanta várias questões que outros partidos não querem conversar, ou porque só querem realmente usar o partido como uma legenda para a eleição, que é o que a gente vê, e a gente está visualizando isso já agora, né, que começa já a se fomentar as discussões para a eleição do ano que vem. Então, assim, o diferencial do PSOL em Batatais é esse, é a gente realmente trabalhar com o que realmente, da maneira que realmente tem que ser feito, trabalhado um partido. E não só no município, a gente visualiza também no nacional, no estadual, o diferencial do nosso partido. Uhum. Uma outra questão no diferencial aí que a gente pode citar, não é? Foi em relação ao lançamento da chapa nas últimas eleições. A gente vê uma corrida dos partidos, não é, sempre às vésperas ou nos anos de eleição, para cumprir a cota mínima de participação feminina, não é? Muitos não conseguem e acabam reduzindo aí o número de homens candidatos, também reduzindo o número de candidaturas da legenda por não ter esse volume. Muitas vezes se fala, inclusive, da questão, né, e todos os anos a gente tem denúncias das candidatas laranja, que estão lá muitas vezes para chegar no coeficiente, mas que não são candidatas efetivas, não é? E vocês tiveram no último pleito majoritariamente participação feminina. E a gente continua assim com um número de filiação muito grande de mulheres. Por conta, eu acredito que por a gente ser um partido onde a gente prioriza essa liberdade, o feminismo, então eu acho que é um partido que acolhe melhor as mulheres nesse momento. Então, eu acho que por isso também, na última eleição, a gente estava na maioria de mulheres mesmo. A gente continua no partido, na sua maioria de mulheres, e assim, no nosso partido, mulher não é cota, né? Mulher a gente não vai ser usada como laranja. A gente tem uma abertura muito grande para as mulheres falarem sobre o que elas pensam, levantarem as questões que precisam ser levantadas para as mulheres, e a gente entende que nada melhor que a mulher para falar sobre as necessidades da mulher. Então, eu acho que por conta desse acolhimento, a gente tem recebido muita filiação de mulheres. Exato. E é bacana ver essa dinâmica, né? Porque quando a gente fala da cota de gênero, ela também funciona ao inverso, ao contrário, mas raramente você vê falar disso, né? Que, olha, o partido teve dificuldade para completar a cota de homens. Teve um certo caso onde que uma pessoa veio questionar, falou, eu acho errado esse negócio de cota, que não sei o quê, que não deveria ter, e a pessoa não tinha noção de que era dessa maneira. Pode acontecer ao inverso também. É porque antes não tinha essa fomentação da mulher na política. De uns anos para cá, a gente vem crescendo na política. Então, visualiza-se melhor. Mas, antigamente, a gente sabe que a maioria das mulheres eram usadas só como laranja para cumprir essa cota, né? Hoje, graças a Deus, pelo menos no nosso partido, a gente pode ter a tranquilidade de que não é dessa maneira. Também é interessante destacar aí dentro dessa dinâmica no país, não é, que as cotas, nesse caso, foram criadas porque a gente tem uma maioria de eleitoras mulheres, né, mas
elege sempre majoritariamente homens, então a conta não fechava aí, né? E se viu que muitas vezes o problema não era esse, mas era o acesso da mulher à filiação partidária que permite a candidatura, não é? Às vezes até assim, você tinha um número grande de filiadas, mas a esposa, a filha do eventual candidato e não mulheres com participação política, de fato. Eu acho que era isso mesmo. E as mulheres, às vezes, até poderiam estar filiadas, mas ela não tinha a voz dentro do partido, que é isso que a gente vem trazendo. A gente vem dando liberdade para as mulheres terem voz dentro do partido, para trazer as questões que realmente precisam ser trazidas. E a gente deixar bem claro que nada melhor que mulher para falar sobre as necessidades da mulher. Então, eu acho que é isso. A gente precisa ter mulheres para falar sobre as nossas dores, sobre os nossos problemas. E então, a gente, em todas as esferas, não só na política. E, graças a Deus, hoje na política, a gente vem aumentando muito esse número. Gabi, falando um pouquinho, né, da tua atuação prática também na Câmara, não é, substituindo a vereadora Anabela por um período, que também é uma dinâmica bem diferente da dinâmica partidária, né, no sentido de estar no legislativo e na proposição de projetos, não é? Muitas vezes a gente acaba vendo também as legendas terem essa ponte de troca, né, de formação política, de projetos bacanas que são compartilhados nas redes dos partidos, de ter projetos que você já viu na prática e que podem ser implementados. Então, isso também ajuda na condução dos trabalhos na Câmara. Ajuda muito, né? E nesses 2 meses que eu passei ali, a gente teve a oportunidade de levantar algumas questões, fazer denúncia, fazer reivindicações e apresentei 3 projetos de lei esse ano. O ano passado eu apresentei o projeto da lei de cotas, né, para negros e negras, que graças a Deus o ano passado foi aprovado e que a gente já usou no concurso que teve na cidade. Da Câmara, o concurso e o processo seletivo que teve da Prefeitura também, deu tempo da gente colocar. Então, foi muito bom. E esse ano eu fiz a apresentação de 3 projetos de lei. Um foi sobre o título de utilidade pública para o Grêmio Recreativo Acadêmicos do Samba, que, graças a Deus, foi aprovado por unanimidade. O segundo projeto foi o projeto do Botão do Pânico, que foi um projeto que foi trazido a mim até a Guarda Municipal, Rafaela, e esse projeto é sensacional, que ela conseguiu, através de um guarda municipal de Paulínia, que ele fez a criação de um aplicativo, que é um aplicativo de segurança para mulheres. É o Botão do Pânico. E ele ia estar doando para a cidade esse aplicativo de maneira gratuita, ia vir implementar o aplicativo aqui, deu toda a estrutura para a gente fazer com que o projeto tivesse início na nossa cidade. E tem estudos de outras cidades onde ele implementou esse Botão do Pânico, que tem um resultado muito bom de segurança para as mulheres, só que, infelizmente, o projeto não passou na Câmara Municipal. O que aconteceu? Alguns vereadores questionaram que isso era atribuição do prefeito e que a gente deveria conversar com o prefeito sobre o projeto. A partir dessa indagação, a gente procurou o prefeito, conversamos com ele, levamos o projeto e ficou meio assim, não deu um retorno, um feedback do que realmente poderia ser feito. Eu queria aqui levantar uma questão que é a segurança das nossas mulheres não pode esperar. O Botão do Pânico, a única coisa que a gente ia precisar era de uma estrutura da Guarda Municipal, porque a partir do momento que a mulher acionasse o botão, isso já acionaria na Guarda Municipal a localização exata de onde essa mulher está. E se não tivesse uma viatura da Guarda que pudesse estar indo até ela, a gente já acionava uma viatura da Polícia Militar para fazer o socorro imediato dessa mulher. E a partir de estudos que foram feitos nas outras cidades onde foi implementado esse projeto, o resultado é sensacional. Você consegue atender essa vítima de uma maneira muito mais rápida. Só que, infelizmente, a gente não teve mais notícia.
O que os vereadores que votou contra falou para mim, Gabi, procura o prefeito, porque isso tem que ser na iniciativa do executivo. Foi isso que eu fiz. Eu procurei ele. Nós procuramos ele, falamos com ele. Eu gostaria que ele tivesse um olhar mais sensível para a proteção da mulher. Não sei se, até gostaria de saber, espero um feedback a respeito disso, sobre a Ronda Maria da Penha. Porque a Ronda Maria da Penha, até 15 dias atrás, não estava acontecendo mais. Cadê a proteção dessas mulheres? Na rua, ali na Vila Lopes, ali na rua, acho que é, se eu não estiver enganada, Todos os Santos, ali, onde houve um assassinato ali, o mês passado ou o mês retrasado, se eu não estiver enganada, há 15 dias atrás, tinha uma mulher que estava sendo agredida pelo seu parceiro. E que ele estava tentando dar facadas nela. Muitos dessas questões, às vezes nem chega até a delegacia. Mas se a gente tivesse dado a oportunidade dessa mulher, porque depois que passou o ato, às vezes a gente não sabe como é que acontece, como é que é a dinâmica ali do casal. Às vezes, naquele momento, se fosse no momento do desespero, no momento que ela estava sendo atacada, ela poderia ter acionado o botão, ela poderia ter sido socorrida e a gente poderia ter colocado ela dentro de uma rede de apoio, instruído ela a partir desse momento. Então, a gente perdeu a oportunidade de estar colocando dentro da nossa cidade um projeto que estaria acolhendo as nossas mulheres vítimas de violência. Tá? E isso, assim, eu não sei se por conta de ser eu apresentando o projeto, eu quero deixar claro também que o outro projeto que eu apresentei, que foi para votação essa semana, foi o projeto da intolerância religiosa. Era um mês que a gente instituía dentro do mês de novembro, um mês de combate à intolerância religiosa, de combate e conscientização à intolerância religiosa. E eu senti que, assim, que o problema era comigo. E quem perde é a população. São projetos que a gente atende à população. Enquanto eu estive ali, eu me atentei, independente de posição política, a votar favoráveis a projetos que fossem de benefício à população. E não porque o meu pensamento político é diferente do pensamento político da outra pessoa que está apresentando o projeto. A prioridade é a gente atender o que é benefício à nossa população. E é assim que eu entendo. E não foi dessa maneira. O projeto da intolerância religiosa era um projeto para a gente falar sobre o que é intolerância. Se você perguntar para alguns adolescentes hoje, para algumas crianças que estão já em formação de entender o que é intolerância, eu tenho certeza que muitas não vão saber te responder o que é intolerância. Até adultos, se a gente fizer uma pesquisa e sair perguntando, muitas pessoas não vão saber responder o que é intolerância. Então, a nossa proposta era levantar essa discussão e ensinar que, independente de você ter uma religião Y ou X, de você ter uma crença diferente da do outro, não te dá o poder ou abertura para você fazer certos posicionamentos, certas falas preconceituosas. A gente queria trazer isso, era essa conscientização. Mas, infelizmente, felizmente, eu coloquei no projeto, na justificativa, a gente falando que o dia de combate à intolerância no Brasil é dia 21 de janeiro, e esse dia foi instaurado porque houve um ato de preconceito dentro de uma casa de Umbanda, invadiram a casa, quebraram toda a casa e a mãe de santo faleceu nesse dia. Teve um infarto e chegou a falecer nesse dia. A hora que eu cheguei na Câmara para defender o meu projeto, eu consegui identificar que eles estavam achando que eu estava ali para beneficiar uma religião, que eram as religiões de matrizes africanas. Isso me incomodou de uma maneira muito grande, porque, assim, eu deixei claro para todo mundo, eu sou católica, sou devota de Nossa Senhora Aparecida, e, mesmo assim, eu não aceito. Sendo católica, eu tenho a plena consciência de que eu tenho que respeitar todas as outras religiões. Então, para mim foi inaceitável a postura deles de criticarem e de não votarem favorável por entender que eu estava defendendo uma religião de matriz africana. É inaceitável. Ali o projeto estava para a gente falar sobre tolerância, amor,
e respeito. É isso que eu queria deixar bem claro para vocês. E votaram contra o projeto. Não sei se por ter sido eu a indicar o projeto, porque é igual estou falando para vocês, que eu, como política, independente de posições contrárias a quem estiver ao meu lado dentro da Câmara, se for um projeto que beneficia a população, eu votaria favorável tranquilamente. Mas era um projeto que favorecia muito a população, que a gente trazia questões que precisam ser levantadas. Eu tive que escutar ali que Batatais é uma cidade que não tem intolerância. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Batatais é uma cidade que não tem intolerância. Ali eu senti a intolerância na pele. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha revolta diante desse projeto, diante do projeto do Botão do Pânico. A gente tem muitas questões que nós estamos desassistidos, a gente não está sendo acolhido da maneira que deveria ser. E é ruim, porque assim, a gente levanta algumas questões que outras pessoas não querem levantar, umas pautas que são pautas de costumes, né? A gente quer deixar transparecer que está tudo legal, está tudo ok, Batatais está uma cidade maravilhosa. Aí, a partir do momento que você levanta também um grupo de pessoas contra você que está com o poder na mão. Com participação de alguns espectadores. Márcia, né, colocando aqui a respeito do Botão do Pânico, não é? E citando, né, que muitas vezes a gente tem uma problemática com relação à violência contra a mulher, porque muitas acabam repetidamente perdoando a violência dos parceiros até não terem vida mais para conseguir recorrer. E da importância das mudanças da legislação no país hoje, que a partir do momento que essa figura é acionada, mesmo com as mulheres voltando atrás na denúncia, ainda existe uma monitoria, ainda existe um processo. Isso é um ganho fundamental. Isso é um grande ganho, mas, Márcia, obrigado pela pergunta, pelo questionamento. Isso que é importante. Se a gente tem um aplicativo, se a gente tem uma maneira da gente trazer essas mulheres que no primeiro momento não vão fazer a denúncia, isso é um ganho muito grande, porque a partir daí a gente forma uma rede de instrução, uma rede de apoio a essas mulheres. Muitas mulheres voltam atrás por conta de questões financeiras, por conta de ter filhos. Então, a gente precisa, além de entender a agressão que essa mulher está sofrendo, entender o contexto em que ela vive. De que maneira que essa mulher está vivendo, que apoio que ela está tendo. A gente tem hoje o aluguel social, mas a gente sabe também que esse aluguel social está demorando muito tempo para sair. Eu estou acompanhando um caso de uma pessoa específica que ela está esperando o aluguel social já faz mais de 2 meses. Então, como que o cara te agrediu? Seu companheiro te agrediu. Aí você vai lá, faz todos os trâmites. Aí você demora mais de 2 meses para você conseguir sair de casa. Para você ter um lugar seguro para ficar. Então, é isso que a gente precisa pensar hoje. A gente precisa pensar em mecanismos para estar apoiando essas mulheres de verdade. E não só no papel. A gente precisa de medidas efetivas e urgentes. E, de fato, não é, o que se vê na recorrência, infelizmente, né, é essa questão da violência contínua, não é? Sensibilizar, às vezes, as pessoas que estão à volta também para fazer denúncia é importante e criar estruturas de segurança financeira, psicológica, enfim, né, todo o apoio que essa mulher precisa para sair desses ambientes tóxicos, porque a gente olhando de fora, parece que assim, isso não acontece, mas são tantas histórias que se repetem dessa forma. Né? São muitas histórias que se repetem e, infelizmente, é o que você falou. A gente, olhando de fora, às vezes tem um olhar crítico e fala assim, mas ela já apanhou 1, 2, já fez várias denúncias e voltou atrás, está com a pessoa. Mas eu friso novamente, é importante a gente entender o contexto da vida dessa mulher antes de julgar essa mulher. Nós precisamos de rede de apoio, a gente precisa de apoio psicológico, a gente precisa começar a instruir toda a população e todo mundo à volta da importância da proteção da mulher e do que a gente pode fazer em prol dessa mulher. Se eu tenho uma vizinha que está sendo agredida, é obrigação minha
zelar pela segurança dessa minha vizinha, instruir ela de que ela tem mecanismos que ela pode procurar dentro da nossa cidade para garantir a proteção de vida dela, porque senão vai indo até chegar o caso de acontecer muitos casos aí de feminicídio que a gente vem acompanhando. Guilherme, perguntando ainda dessa questão do botão do pânico, não é? No caso, no município, né? Se a pessoa acionasse, essa informação iria, por exemplo, para a Guarda Municipal, para alguma estrutura de apoio? A proposta era, igual é nas outras cidades, Guilherme, obrigado pela pergunta, era de a gente ter dentro da Guarda Municipal, como já tem uma pessoa que fica ali dentro da Guarda, monitorando todo o sistema da Guarda, é implementado no computador ali, e assim que a pessoa aciona, já aciona um alerta no computador da Guarda Municipal. Esse guarda que tivesse ali, que já tem, que ele já fica ali no posto dele, ele acionaria a Guarda Municipal e a polícia, tá? E aí os dois em conjunto, ou quem tivesse mais perto, já iria de maneira imediata socorrer essa vítima. Uma ferramenta prática e com... Uma ferramenta prática, simples e que, assim, deu certo, está dando certo em várias outras cidades, mas que, infelizmente, por algum motivo, não foi implementada na nossa cidade. E a Guarda Municipal Rafaela, que foi atrás desse projeto, ela se atentou em fazer todos os levantamentos antes para ter os números de aceitação, de como foi implementado em cada cidade. Então, quando a gente trouxe esse projeto para a nossa cidade, a gente levou o projeto de maneira completa e eu friso aqui, de maneira gratuita, tá? Gratuita. O guarda municipal de Paulinha aqui, que foi quem fez esse aplicativo, se dispôs a estar em Batatais, a fazer toda a implementação do aplicativo dentro da nossa cidade e, infelizmente, a gente não teve a contrapartida, né, do nosso município. Juliana aqui parabenizando pela iniciativa. A gente falava, né, anteriormente a respeito da participação feminina, né, na política, e ela colocando isso, né, o quanto ainda é difícil para a mulher se enxergar como figura política, apesar de fazer política 24 horas por dia, não é? Seja aí nas ações de assistência social, seja no cuidado com a família, seja no cuidado com a sua comunidade. Eu acho que todo mundo faz política a todo momento, mas nós, mulheres, estamos assim, dentro da política 24 horas por dia. A partir do momento que você está no mercado comprando o leite do seu filho, pesquisando preços, a gente está ali dentro da política. Então, é muito importante, Ju, que a gente tenha figuras femininas dentro da política com representatividade, que represente as mulheres, para que outras mulheres se identifiquem e venham para a política. A gente está aberto dentro do PSOL, gostaria já, aproveitando, fazer um convite para toda a população, principalmente para as mulheres. A gente está aberto para receber as mulheres e entender as demandas. A gente sabe o quanto é difícil para nós, mulheres, dividir o nosso tempo para estar atenta a questões políticas. Mas é essencial que a gente consiga fazer isso, porque a gente faz política a todo momento. A gente só vai estar direcionando melhor as nossas posições políticas, os nossos levantamentos. Então, eu faço um convite a toda a mulherada de Batatais, vem conhecer o nosso partido. Muito bom. Também aqui, Vanessa, parabenizando pelo trabalho, não é? Questionando a questão específica aí, não é, das ações relacionadas em proteção da mulher, especificamente na cidade, da dificuldade que as cidades têm, inclusive, de se ter delegadas, né, em especial para atender aí as denúncias e também policiais femininas, né? Muitas vezes a mulher passa por algum tipo de agressão e não tem o acolhimento de outra mulher. Infelizmente, a gente não tem uma delegada que fica aqui efetivo, né? Ela vem fazer as diligências. E a gente contava com a Rafaela, que é da Guarda Municipal e que estava na DDM. Ela foi, infelizmente, tiraram ela de lá, né? Ela estava fazendo um acolhimento muito bom, mas até onde eu sei, colocaram outra Guarda Municipal. E é muito ruim para a gente você ter que levar um caso de agressão e, a partir do momento que você chegar lá, você visualizar um homem
para você contar para aquele homem e aquele olhar de interrogação, aquele ponto de interrogação, se você realmente, o que você fez para causar aquilo, é muito triste. Então, é muito importante e é uma reivindicação nossa de que a gente tenha dentro da nossa cidade uma delegacia, uma DDM, onde conte com mulheres, várias mulheres que possam acolher as mulheres. Eu gostaria de fazer um alerta. Dentro da nossa DDM, a gente tem a Sala Lilás. E essa Sala Lilás é uma sala de acolhimento a mulheres vítimas de agressão. E que, assim, eu não sei se a nossa prefeitura, se o prefeito já foi na Sala Lilás, conhecer a Sala Lilás, mas é um lugar onde que a gente precisa que outras mulheres saibam que tem esse lugar. Então, a gente precisa divulgar isso, a gente precisa falar mais sobre as nossas necessidades. Rodrigo, parabenizando pelo trabalho e perguntando se estão precisando de homens no PSOL. Muito também. Os homens também são muito bem-vindos à nossa luta, viu? A gente quer trazer todas as demandas, todas as questões que precisam ser levantadas. Então, está toda a população convidada a vir conhecer o nosso partido. Flávia, a respeito do projeto da intolerância religiosa. Se o discurso local foi que não existe intolerância no município, mesmo não existindo, não é possível prevenir para que não tenha? Então, eles poderiam se atentar nessa maneira, né, Flávia? Obrigado pelo questionamento. Vamos pensar que realmente não existisse na nossa cidade. Olha que avanço seria, como que nós estaríamos saindo na frente se, não existindo, a gente estivesse colocando para a prevenção, para que não acontecesse dentro da nossa cidade. Seria um avanço, né? Nós estaríamos saindo na frente de várias outras cidades, de vários outros lugares. Mas, infelizmente, nem assim eles conseguiram pensar. E o conceito preventivo é importante, não é? A gente fala muito de vacinação aqui, não é? Olha, não existe poliomielite mais na cidade porque a gente tem a prevenção da vacina, não é? Então, o conceito de prevenção tem sempre que ser levado. A gente não vai deixar a coisa se instalar para depois tomar uma atitude. Uma questão que eu falo muito. A gente deixou ir acontecendo a questão da droga dentro da nossa cidade, foi vindo. A gente tem o caso lá da Vila Lídia, né, onde se instaurou vários usuários de drogas ali. Mas isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso foi uma coisa que a gente não levantou questão, que a gente preferiu fingir que não estava acontecendo, demorou muito para a gente falar sobre o assunto. Então, são casos que a gente tem que levantar as questões e falar antes que aconteça. Se a gente conseguir prevenir, melhor ainda. E, às vezes, não tomar o senso comum como verdade, né? Olha, não existe em que locais, né? Não existe de fato na cidade, ou no meu ambiente é que não existe, não é? A gente tem e várias questões, como o racismo, como a intolerância. A gente pode falar, mas eu acho que não existe e tal. Às vezes, no teu ciclo ali, na tua bolha, onde você vive, realmente você não visualiza isso. Mas nós somos uma cidade de mais de 60 mil habitantes. Então, é inimaginável você pensar que numa cidade com esse número de pessoas não exista preconceito, não exista abuso, não exista intolerância. Então, e mesmo que não existisse, a gente falar sobre prevenir certas questões é extremamente importante. Cleusa, parabenizando pela iniciativa e colocando a esse respeito, né? Muitas vezes a gente tem consolidadas até expressões já preconceituosas e que muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Ou seja, existe aí um determinado preconceito cultural e que é importante se falar sobre. Ela dá um exemplo simples, que é a questão da macumba, né? Que nunca foi um feitiço contra as outras pessoas, mas que é um instrumento musical. Não é? Então, como que a gente não pode trazer essa informação? O projeto era realmente para a gente falar sobre esses exemplos que a Cleusa deu. Obrigado, Cleusa. Muito, olha, assim, esclarecedor o seu exemplo. A macumba é um instrumento, só que há muito se ligou isso a um ato ruim,
a um ato de feitiçaria que fosse fazer uma coisa ruim. E não é. Infelizmente, a maioria da população não tem esse conhecimento. Então, a partir do momento que a gente tivesse um projeto para a gente se falar sobre intolerância, a gente ia trazer essas questões culturais. Não apenas de uma religião, de todas as religiões. A gente iria discutir todas as religiões. Uhum. E, de fato, né, a nossa cultura tem várias... Ela me despertou para uma outra expressão, né, que nem sei se as pessoas utilizam mais isso, mas a gente ouvia muito a questão que, quando se maltrata alguém, ou animalzinho, etc., se falava de judiar, né, que vem da expressão tornar judeu. É um preconceito religioso também aí. Preconceito. Né? E por ser cultural... Às vezes, a pessoa não tem nem a noção, não se atenta a isso. Então, essa é a importância do conhecimento. O conhecimento é algo libertador. A partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente se liberta de muitas coisas ruins. Então, era essa a intenção, a gente trazer o conhecimento. Uhum. Pedro, parabenizando pelo trabalho e colocando um outro ponto aqui, né, que é interessante, que é a respeito das parcerias, não é, do próprio partido com os deputados, com a legenda, como é que isso tem sido, inclusive no sentido de trazer questões que são nacionais para a cidade, mas ao mesmo tempo, né, conseguir auxílios e apoios dessas figuras para o município. Pedro, obrigado. Olha, a gente aqui em Batatais, o pessoal Batatais tem um relacionamento muito bom com os deputados estadual e federal. Todo ano a gente tem direcionamento de recurso para Batatais vindo do PSOL. Quem puder, gostar de acompanhar, pode acompanhar isso pelas redes sociais, acompanhar pelo site da Câmara, você consegue ver por ali. Todo ano o nosso deputado Ivan Valente manda emenda para a nossa cidade. A gente tem direcionamento de emenda do nosso deputado Guilherme Cortez. A gente vai ter direcionamento de emenda da nossa deputada Paula, da bancada feminista. Então, assim, a gente está numa construção muito boa com os deputados da nossa bancada, né, do PSOL, e esse é o trabalho. E assim, o trabalho é um trabalho da gente fazer um fortalecimento com os deputados federais e estaduais para que a gente fortaleça o PSOL no interior, não só em Batatais, no interior. Porque a gente tem uma questão muito complicada de trazer, mesmo que você traz o posicionamento, o questionamento, alguns deputados têm as cidades como curral eleitoral, que eu acho assim uma expressão muito ruim, mas é isso, é um curral eleitoral. Ele faz daquela cidade o seu trampolim, a sua maior votação, e a gente tem muitos deputados que fazem isso com a nossa cidade, e a população não se atenta às votações desse deputado. A nossa proposta, a gente está trazendo esses deputados para o interior de São Paulo, para a nossa cidade, mas para trazer informação sobre qual que é as posturas deles, de que maneira eles estão se posicionando. Eu acho super importante a população se atentar a isso. A gente tem vários deputados que trazem muito recurso para a nossa cidade, mas são deputados que votam de maneira contrária a toda a população do nosso país e de maneira que vai afetar você. Não é porque ele está lá em Brasília, que ele está lá em São Paulo, que o que ele está votando não vai te afetar. Te afeta, sim, a partir do momento que ele vota contra a sua aposentadoria, de maneira simplificada, ele está votando contra você, porque você não vai se aposentar mais. Você não vai ter o direito mais a se aposentar. Ele vota contra qualquer questão trabalhista, ele está votando contra a nossa população. Então, a gente precisa se atentar. Não é porque o deputado traz um recurso exorbitante para a nossa cidade que ele não está me prejudicando de alguma maneira. A gente precisa trazer para a nossa cidade pessoas que pensem e que realmente trabalhem em prol da população do nosso país.
Perfeito. E exatamente isso, né? Às vezes a gente fica com um marketing político muito mais das emendas e não da postura desses deputados, não é, no trabalho de rotina. E às vezes o valor da emenda é uma fração do que gerou um aumento de impostos que recaiu sobre a população, ou um adiamento de aposentadoria que recaiu sobre a população, enfim. Né? Uma série de coisas que, no final, não existe almoço grátis. Né? A gente acaba pagando essa conta. A gente paga a conta, não vem nada de graça. Né? E, às vezes, boleto é bem mais caro do que a gente imagina. Também aqui, Luiz Felipe, parabenizando pelo trabalho. Ainda falando dessa questão, né, da estrutura aí de articulação política, né, dentro do país e do Estado, como é que você está vendo aí, né, essa questão do PSOL, né, trabalhando enquanto Estado, fazendo oposição ao Tarcísio, né, e na esfera federal, base de apoio ao governo Lula. Né? Então, assim, tenho um respiro na base federal de alcance, mas na estadual um combate maior aí em não concordar com várias posturas do governo. A gente está... Estadual, eu acho que assim é praticamente quase que impossível a gente concordar com as posturas do Tarcísio, que é uma postura muito viés Bolsonaro, né? Então, assim, a gente não tem como. Ele está tentando privatizar a Sabesp. São certas questões que a gente fica pensando dentro da educação. O quanto que eles estão querendo fazer para perca na educação. A gente sabe que um professor teve 6% de aumento. E a gente está na luta para que isso mude, para que seja diferente. O pessoal é oposição ao Tarcísio, sim. Os nossos parlamentares dentro da Alesp são oposição ferrenha. A gente levanta, sim, as causas dentro da Alesp. E é de extrema importância, porque é inaceitável a gente ter perca na educação, a gente ter perca no setor social, a gente ter perca na saúde. E parecer que está tudo bem dentro do Estado de São Paulo. A gente precisa se atentar em colocar, não só no nacional, mas no estadual, pessoas que representem a população mais carente. E hoje não é essa a postura do Tarcísio. Uma postura extremamente de viés, a gente identifica assim, que muito capitalista, né, e menos humanista. E continuamos com participação dos espectadores. Você também pode interagir conosco pelas redes sociais. Michele questionando, Gabi, a respeito da questão das pressões políticas, não é? Em especial depois do surgimento das redes sociais. Ela cita aqui, não é, a questão da última semana do que ocorreu com o jornalista Michel Nazar. Não é? Da questão das ameaças aí, e perguntando a respeito disso, não é? Como é conviver num ambiente político em que exista esse tipo de ameaça? É extremamente preocupante. Primeiro, eu queria deixar aqui a minha solidariedade ao jornalista Michel Nazar, que sofreu ameaças pelo fato dele ter feito um vídeo explicando para toda a população de Batatais o que vai, né, ocasionar o fato do ex-vereador Rafael Prodóximo ter aberto mão, ter renunciado ao seu mandato. Então, o que aconteceu a partir daí foi que ele começou a sofrer várias ameaças, começou a sofrer represárias de pessoas dentro da administração, que são da administração, porque ele deixou bem claro no vídeo que não é ilegal, mas é no mínimo imoral o que foi feito. É no mínimo imoral essa ação que a gente pode chamar de manobra, não sei nem que palavra que a gente possa usar, e a partir daí ele foi muito atacado. Ele foi muito atacado e para a gente que está na política, a partir do momento que você levanta um questionamento contrário a outras posições, é muito preocupante, porque a gente tem família,
e a gente sabe que tem algumas pessoas que realmente são agressivas. A gente visualiza, já viu em vários atos de agressão e de violência contra pessoas por posicionamentos políticos. E simplesmente o que o jornalista Michel Nazar fez foi dar ciência à população o que aquele ato estaria causando. A vereadora hoje, Marcela Gaspar, não poderia ser candidata a vereadora na próxima eleição porque ela não foi eleita vereadora, ela é suplente de vereadora. Então, ela como suplente, sendo irmã do prefeito, ela não poderia ser candidata, porque isso dá nepotismo. E isso está dentro da lei, o que o Michel deixou bem claro no vídeo que ele colocou ali. Então, assim, a partir disso, a partir dele ter feito esse esclarecimento à população, infelizmente, ele sofreu muito. Veio muitos questionamentos agressivos, veio ameaças para ele e, infelizmente, gente muito próximas ali da administração, de dentro da administração, veio com posicionamentos, questionamentos muito agressivos, que são pessoas que deveriam estar ali para acolher, porque ele estava sofrendo uma ameaça. E, a partir do momento que ele sofreu uma ameaça, ele não teve um acolhimento, vamos ver, vamos procurar saber quem que é, até por solidariedade à imprensa livre, à liberdade de expressão. E não houve isso. Infelizmente, por parte de algumas pessoas, não houve isso. Então, eu queria deixar aqui a minha solidariedade ao Michel. É muito triste a gente saber que, às vezes, a gente não pode levantar questionamentos e nem trazer explicação a toda a população que merece saber o que iria ocasionar essa desistência do Rafael como vereador. E ainda assim, né, dentro do espaço democrático, aí existe a possibilidade de, caso alguma informação não esteja correta, né, de se pedir uma retratação, de se fazer, mesmo que seja um boletim de ocorrência por calúnia, por difamação, enfim, não é? Ninguém pede a ação democrática nesse sentido, não é? O que assusta é a ameaça feita nos bastidores. É, ameaça. E, assim, a gente entende... Michel colocou claro... Dessa vez, ele publicou ali a ameaça que ele sofreu, mas ele já vem sofrendo algumas ameaças há algum tempo por conta de fazer questionamentos. Então, assim, vamos pensar que a gente fez tantas críticas a uma cidade de coronelismo e hoje a gente não poder falar sobre alguns assuntos porque vem uma massa, uma galera te ameaçar, é preocupante, é muito preocupante. A gente está num país democrático, ou deveria ser democrático. Não é porque eu estou levantando um questionamento político, não pessoal, contra uma pessoa, que isso dá direito à agressão. Eu não tenho esse tipo de postura, eu não ensino isso para os meus filhos e a gente não deve passar isso para a população, que é dessa maneira que se resolve, que é no cabresto que se resolve, que é na agressão que se resolve. A gente tem que passar para a população que nós somos uma cidade democrática e de maneira nenhuma nós estamos manchando a cidade, a imagem da nossa cidade. A gente vai estar manchando a imagem da nossa cidade se a gente aceitar esse tipo de postura, esse tipo de posicionamento. A partir do momento que a gente não aceita, a gente está mostrando para outras pessoas, para outras cidades, que nós somos uma cidade democrática e que nós não aceitamos nenhum tipo de violência ou intolerância política, religiosa ou de qualquer maneira que seja. Também nesse ponto aqui, não é, Virgínia, né, falando da importância da discussão, não é, e colocando também um ponto importante, que é, se existe questionamento de qualquer maneira, não é, a resposta tem que ser dada. Se não existe uma resposta a ser dada, é que, de fato, tem algo errado. Concordo, Virgínia. É isso aí, a gente tem que levantar os questionamentos e a gente aguarda respostas. Eu acho que seria super saudável de quem se sentiu incomodado com o posicionamento do Michel
que fizesse o que você está falando, pedisse uma retratação pública, fizesse um boletim de ocorrência, se sentiu de alguma maneira prejudicado e se tem algum respaldo da lei perante o que ele fez, que fizesse dessa maneira e não de maneira agressiva. Então, é exatamente isso. Se tem questionamento, tem que haver resposta. Se não tem resposta, é porque alguma coisa está errada. Nós vamos a mais um intervalinho. Na sequência, 7º bloco aqui do programa, penúltimo bloco. Você pode continuar participando conosco pelas redes sociais. Nós voltamos já. E mais participação dos espectadores. A Aline parabenizando pelo trabalho, diz que é sua fã, Gabi. Obrigada, Aline. E colocando também uma questão importante, que é o trabalho relacionado às comunidades, em especial às comunidades periféricas, destacando a importância da sua ação nesse sentido. É como eu gosto de deixar claro para todo mundo que é um trabalho que eu faço por amor. Eu gosto muito do que eu faço. A gente tem o projeto Nós por Nós, que a gente realiza lá na comunidade do Zaira, que é um projeto de fortalecimento para as mulheres de comunidade. E a intenção, a partir da criação do projeto dentro do Zaira, é que a gente consiga se estabelecer, se fortalecer, para levar o projeto para outras comunidades. Que é muito importante a gente trazer esse fortalecimento para a mulher, essa capacitação, o empreendedorismo para a mulher, para que ela tenha sua autonomia financeira, para que ela não precise mais depender do seu parceiro e não fique presa a certas situações, porque às vezes tem filhos e não tem uma renda, e a gente sabe quanto mulher, o quanto é difícil a gente ter que trabalhar com uma criança pequena, às vezes um estuda num horário, o outro estuda em outro horário, e você não tem uma rede de apoio. Então, o nosso trabalho, o Nós por Nós trabalha nesse fortalecimento dessas mulheres de comunidade. E, em geral, em todas as comunidades, a gente precisa ter um olhar mais atento para as nossas comunidades. Várias coisas acontecem dentro da comunidade e fica ali. A gente não pode deixar que isso aconteça ali, fica preso ali. A gente tem que mostrar, a gente não tem projetos sociais hoje dentro das comunidades para as nossas crianças e nossos adolescentes. Infelizmente, o que eles enxergam de bom é a criminalidade, é o tráfico. E depois, quem somos nós para julgar essas crianças e esses adolescentes que vão por esse viés? Às vezes ele não tem o que comer em casa, não tem um tênis legal para colocar, mas ele está vendo que o traficante que está ali do lado tem um tênis da hora, está se alimentando bem, legal. E, assim, infelizmente, ele está visualizando que aquilo é bom. Então, a gente precisa se atentar a trazer projetos e não julgar. Eu não posso, quem sou eu para julgar aquela pessoa que está ali naquela situação? A gente não é ninguém. Se a gente não trouxer propostas para tirar essas crianças da rua, para trazer cultura, trazer esporte, trazer informação, a gente não pode apontar o dedo para ninguém. Também aqui, José Carlos, parabenizando pelo trabalho, Gabi, e colocando também uma questão aí junto às comunidades periféricas, não é? Que é a dificuldade de reunir comunidades hoje, não é? Ele fala da dificuldade hoje de se ter, por exemplo, associações de bairro, enfim, comunidades mais unidas. É um trabalho que a gente precisa fomentar, a gente precisa conseguir fazer, porque a partir do momento que a gente se organiza, a gente ganha força. Se a gente estiver organizado, todo mundo sabendo qual que é as reais necessidades daquele local, para a gente levar para a administração pública, olha, aqui a gente precisa disso. Eu me recordo muito de um fato que aconteceu, eu não sei, não me lembro, acho que foi no começo do ano passado, onde a prefeitura levou lá para o Zaira Pupim 2 traves de gol. Tá? Naquele momento a gente estava sem água, a gente estava com o centro comunitário todo destruído, banheiro não tinha condições nenhuma, e a gente já tinha tido outras traves de gol ali. Só que, infelizmente, a gente tem um número muito grande de usuários, e os usuários levaram as traves. Então, assim, a nossa necessidade naquele momento não era uma trave de gol.
A nossa necessidade era de se ter implantado dentro da nossa comunidade um projeto para se realizar com as crianças que fossem usado a trave de gol. Ali, não adianta você levar a trave se você não vai levar um projeto para aquelas crianças, se você não vai levar informação. Não adianta eu levar doce aonde a população quer água, aonde falta água. Então, assim, a gente precisa realmente se organizar, a gente precisa levantar as lideranças comunitárias de toda a nossa cidade, começar a conversar com essas lideranças para que a gente consiga entender a real necessidade de cada lugar. Cada local tem uma necessidade específica, não adianta eu querer fazer um projeto de dança num lugar onde que a população quer um teatro. Não adianta eu trazer um projeto esportivo onde a população está necessitando de outra coisa. São várias questões. A gente precisa ter contato com essas lideranças e fomentar esse tipo de ação. E isso leva tempo, né? Não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Não, é um processo de formiguinha, mas que a gente precisa começar, a gente precisa construir essa formação. Até porque você tem que primeiro conquistar a confiança dessa população. A gente foi desassistido tanto tempo, a gente ficou tanto tempo sem ter o apoio de ninguém, que a hora que chega alguém querendo fazer alguma coisa, é normal, é do ser humano a gente ficar com o pé atrás e falar, mas alguma coisa tem por trás disso. Não é de graça, não é... Então, é normal. Então, primeiro a gente precisa conquistar a confiança dessa população para trazer esse tipo de ação para todas as comunidades. E para encerrar aqui, não é a Rose parabenizando pelo trabalho, Gabi, destacando da importância mesmo, né, de se ter uma ampliação do quadro feminino na Câmara, não é? Há muito tempo, não é, se fala disso. Ainda é uma minoria, mas é uma minoria menos minoria do que em outros anos, né? Quem sabe a gente consiga ampliar ainda mais isso no futuro, né? E parabeniza pelo seu trabalho também, destacando aquilo que a gente falava no início, né, de ter cada vez mais participação de mulheres na política. Obrigado, Rose, muito obrigada. É super importante, né? Nessa legislatura agora a gente está com um número maior de mulheres dentro da Câmara, mas é sempre importante a gente estar aumentando esse número, porque é igual a gente frisou aqui, né? É mulher falando das questões de mulher. Um homem não tem a sensibilidade de levantar algumas questões que nós temos porque a gente vivencia na pele. Então, é de extrema importância a gente ter mulheres dentro da política, dentro da Câmara Municipal. O ano que vem é um ano eleitoral, vamos nos atentar a isso, vamos votar em mulheres. A gente é a maioria, então, se for da vontade nossa, realmente, a gente consegue ampliar esse número de mulheres dentro da Câmara e dentro da política nacional. Também é bacana pensar, não é, no quanto essa dinâmica tem mudado até o perfil, não é? Porque a gente tem uma questão ainda de um perfil de cobrança diferente, não é? A gente tem visto aí nas câmaras, nas assembleias, uma cobrança de postura diferente dos homens diante das parlamentares. A gente já teve, por exemplo, na Alesp uma cassação por assédio, não é? Que foi público e notório, não é? Então isso também tem forçado uma mudança de comportamento. Isso é extremamente importante, né? A gente estando como presença nesses locais, a gente fomenta realmente essas mudanças. A gente fomenta essa conscientização dos homens dentro da política, deles se atentarem às nossas questões, deles terem posturas diferentes. E a gente só vai conseguir isso se a gente estiver com a nossa presença física. Não só com a nossa presença virtual, às vezes eu vejo várias mulheres se posicionarem nas redes sociais, influencer e tal, é extremamente importante. Mas a nossa presença física dentro do espaço político é muito importante. Dessa maneira a gente vai conseguir mudar demais o contexto da realidade política. E Lourdes, aqui colocando como é que você vê o discurso antifeminista quando é praticado por mulheres. Lourdes, assim, eu acho que às vezes a gente... É triste, né, da gente ouvir, mas eu acho que vem muito de uma falta de informação, que é o que a gente tem que trazer.
Vem muito de questões culturais da região que aquela mulher vive, de como ela foi criada. Então, eu acho que falta da gente, quanto mulher, esse apoio uma da outra, de explicar para essa mulher, ao invés de julgar, porque às vezes ela cresceu a vida inteira com aquele ensinamento, ela vive num contexto da vida dela onde todo mundo pensa e fala dessa maneira. Então, é o que eu disse aqui, que assim, o conhecimento é libertador. A gente precisa falar mais sobre vários assuntos e dói, né? É triste quando a gente escuta algumas falas de mulheres assim extremamente contra elas mesmas, mas às vezes essa mulher não tem nem noção que aquilo que ela está falando é prejudicial, primeiro, para ela. Então, eu acho que a gente tem que falar mais sobre o assunto. E na consciência também, não é que ela só está tendo liberdade, né, para se manifestar contra o feminismo, porque o feminismo existe, ou nem direito de manifestação ela teria. Haveria. Gabi, eu quero agradecer demais a participação aqui conosco, deixar sempre o espaço do programa à disposição. Lembrando, né, que o programa tem sido sempre essa ponte democrática para ouvir todos os lados, né? Eu estou fazendo aqui só uma substituição provisória aqui do nosso companheiro Paulo Covas, mas esperar sempre que a gente tenha cada vez mais ampliação democrática em todas as esferas. Gostaria de agradecer muito o convite, é sempre bom estar aqui com vocês e dizer para toda a população de Batatais que nós, quanto partido, estamos à disposição da população e que a gente espera que Batatais seja uma cidade realmente democrática, que a gente possa continuar levantando questões importantes que algumas pessoas não querem que levante e que se tenha mais amor, mais empatia. Não é porque a gente é política que a gente está levantando questões que a gente não tem família, que a gente não tem pessoas próximas da gente e que sintam quando a gente é atacado. E então eu gostaria de levantar esse questionamento, esse pensamento para vocês do que o Michel sofreu foi uma agressão muito séria, tá? E a gente, quanto partido, quanto pessoal, a gente vem sofrendo isso dentro da Câmara da nossa cidade por posicionar de maneira diferente. A gente não tem nenhuma questão pessoal com nenhum dos políticos da nossa cidade. A gente tem questões e posturas políticas diferentes, que fique bem claro. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês e obrigado novamente pelo convite.